Para continuar o debate dos 35 anos da atual Constituição brasileira, a FGV Direito Rio oferece o podcast Constituição em Debate. Durante 7 episódios serão convidados especialistas com o objetivo de realizar um debate sobre seus temas mais sensíveis. O trabalho é desenvolvido por alunos da disciplina de graduação Field Project, sob a supervisão de Matheus Castro. Os debates estarão disponíveis na página do YouTube. Não deixem de nos seguir no Instagram, @Constituição em Debate. Bem-vindos ao 6º episódio do podcast Constituição em Debate. Eu sou Bernardo Quintanilha Tofano, aluno do 5º período da FGV Direito Rio e serei o mediador do presente debate. Neste episódio, falaremos sobre as relações entre direito empresarial e o constitucional. Se antes as áreas do direito privado e público pouco se relacionavam, com a promulgação da Constituição de 1988, o cenário se alterou. Princípios constitucionais possuem profundo impacto nas empresas e até mesmo existe a previsão constitucional da intervenção do Estado na economia. Para o nosso encontro, temos o convidado, o professor Cláudio Luiz de Miranda, sócio do escritório Chalfin, CVG, doutor em Direito de Empresa e Atividades Econômicas pela UERJ e mestre pela mesma universidade. Professor de cursos na UFRJ, UERJ, Estácio e Emerge. Membro da Comissão de Direito Empresarial do Instituto dos Advogados Brasileiros. Atuou também na banca examinadora de Direito Empresarial da OAB e na comissão idealizadora da Terceira Jornada Latino-Americana de Direito Comercial. É autor de artigos como O prazo de suspensão das ações e execuções no âmbito do processo de recuperação judicial e criptomoedas e riscos do vácuo regulatório. Bem-vindo, professor. Obrigado por participar desse projeto. Vamos à primeira pergunta. A Constituição de 1988 inaugurou uma nova fase do direito empresarial brasileiro. Uma das principais atuações da Constituição tange ao modelo de intervenção do Estado na empresa. Para atender à função social, uma empresa não deve ser apenas moldada para os interesses do sócio, mas sim da sociedade como um todo. Cláudio, como você avalia a instituição empresarial no cenário pós-88? O princípio da função social atende a seu propósito? Bom, antes de mais nada, boa tarde, Bernardo, boa tarde, Matheus. É um prazer estar aqui diante de vocês, mais ainda participar de um projeto tão interessante quanto o projeto da Constituição em Debate que vocês protagonizam. E a primeira pergunta não poderia ser mais oportuna, né? A Constituição de 1988, como vocês bem mencionaram, ela revolucionou diversos ramos do direito brasileiro e, como não poderia ser diferente, promoveu também uma verdadeira revolução no direito empresarial. Eu costumo dizer que, na minha visão, a Constituição de 1988 ela foi o principal instrumento jurídico de formalização da alteração do próprio viés capitalista, do próprio sistema empresarial do nosso ordenamento. Aquela tão festejada e comentada mudança entre um capitalismo concentrado no shareholder, no acionista, no sócio, no elemento interno da empresa, passa a ser compartilhado em termos de importância com o capitalismo concentrado nos stakeholders, nos demais agentes que se relacionam direto ou indiretamente com aquela atividade empresarial. A Constituição Federal de 88, ela estampa isso de uma maneira direta, disciplina o tema, trazendo normas e princípios relevantíssimos informadores da ordem econômica, sobretudo no seu artigo 170, e dentre esses princípios destaca principalmente o olhar funcional da função social ou da função socioeconômica da empresa. E esse princípio, surgido aí como um guidance dessa nova vertente constitucional barra empresarial do ordenamento jurídico, a meu ver, tem cada vez mais concretizado a sua função. Nasce como um ideal, como um olhar de flexibilização e relativização do que seria o aspecto puramente patrimonial do direito empresarial, olhar da relevância dos stakeholders, olhar da importância de se respeitar o meio ambiente, se respeitar o direito dos trabalhadores, se aquecer a economia, se concorrer de maneira leal, se recolher os tributos devidos, e tudo isso deixa de ser visto puramente como um aspecto ético, moral,
e passa a ser enxergado também como norma, como uma orientação de comportamento para os agentes econômicos, seja nos setores em que o Estado pode excepcionalmente intervir de maneira direta, seja nos setores regulados, seja nos setores em que a atividade privada ela é predominante. Naturalmente, a aplicação e o desenvolvimento do princípio da função socioeconômica da empresa são construções. É algo que está em aprimoramento constante desde a edição da Constituição Federal de 88 até os dias de hoje. E há diferentes reflexos dentro da nossa ordem jurídica empresarial. Mas, a meu ver, é um princípio bem estampado no nosso ordenamento jurídico, a refletir de forma clara a pretensão, a essência da nossa Constituição sobre o viés empresarial e a cumprir, ao longo do tempo, a função dele esperada e outras funções que vieram aí no seu bojo de atualização e aprimoramento desse olhar do direito empresarial como um aspecto relevante, não só no mundo jurídico, como no mundo no aspecto prático de forma mais ampla. Perfeito, professor. Ainda nesse viés, como você considera que as instituições clássicas, como o direito à propriedade, se modificaram no debate empresarial contemporâneo? Essas questões ficaram só mesmo na letra da lei ou ainda são vistas no dia a dia de uma sociedade? Essas perguntas são espetaculares, porque elas me permitem, inclusive, ir um pouco além daquilo que a gente começou comentando como resposta às primeiras perguntas aqui do nosso bate-papo. É, Primeiramente, é interessante a gente perceber como a função socioeconômica da empresa, a título de princípio, ela funciona tanto para estabelecer comportamentos concretos a serem perseguidos e cumpridos no âmbito empresarial, como também orientações, referências a serem disciplinadas, a serem executadas dentro desse ambiente. O que eu quero dizer com isso? A gente tem, no princípio da função socioeconômica da empresa, a meu ver, uma semente relevante para a própria cláusula ISD. Naturalmente, a cláusula ISD, né, trazendo em miúdos aí a relevância aí da adoção dos aspectos ambientais, sociais e de governança como aspectos importantes no ambiente empresarial, ela não surge com a Constituição de 88, ela não se confunde exclusivamente com a função socioeconômica da empresa, mas não há discussão no sentido de que existem aí zonas cinzentas entre essas cláusulas. Então, a gente tem a função socioeconômica da empresa como uma baliza, um fundamento de ordem jurídica e de ordem teórica para a execução e a implementação de uma série de políticas ESG, trazendo aí, como você bem colocou na sua pergunta, Bernardo, a flexibilização necessária de institutos que historicamente eram considerados tão clássicos quanto absolutos, na perspectiva do direito privado. Então, relativização de propriedade, relativização do pacta sunt servanda, relativização do direito ao crédito, com um olhar de atendimento aos outros stakeholders envolvidos. O olhar de que a empresa só será bem-sucedida quando ela for capaz de gerar lucro, continua a ser a sua função primordial, mas sem perder de vista o direito dos acionistas minoritários, dos trabalhadores, dos concorrentes, do fisco, do meio ambiente. A empresa, como parte do mundo, tem na função socioeconômica uma orientação de ordem prática para que seja conseguida, para que seja concretizada. Eu, particularmente, tenho até um olhar próprio a respeito dessas ideias. A meu ver, a cláusula ISD, ela se executa na perspectiva jurídica, ela se justifica sobre o olhar do direito empresarial, tanto ancorada no princípio da função socioeconômica da empresa, e aí a cláusula ISD muitas vezes tem reflexo em normas, em comportamentos obrigatórios, estampados na lei, estampados na autorregulação, ou com a inspiração na função socioeconômica da empresa. E aquilo que excede a esse elemento, a esse fundamento de ordem jurídica e teórica, a cláusula ESG acaba, muitas vezes, se confundindo e se aproximando dos ideais de responsabilidade sociocorporativa. Quer dizer, não se obriga a empresa a executar todo um espectro de normas de natureza ambiental, social e de governança. Há uma base fundamental que tem que ser cumprida,
eu costumo dizer, quanto mais ISD, melhor, mas a determinação legal, ela se ampara naturalmente em normas, em regras, em princípios. E a Constituição Federal é a maior inspiração para que isso possa se concretizar. Essa inspiração faz com que conceitos rígidos se tornem flexíveis. Que eu possa flexibilizar a propriedade, que eu possa flexibilizar a busca do lucro, que eu possa flexibilizar os conceitos que a gente comentou antecipadamente. Então, a função socioeconômica, a meu ver, é uma das plataformas, das bases jurídicas a partir das quais a cláusula ESG vai se executar e vai ser aplicada na prática, no dia a dia, deixando de ser puramente algo que se espera que o empresário faça, ou algo com viés puramente de mercado. Vou desenvolver essas práticas para conquistar mercado, para aumentar a lucratividade. Também tem o seu olhar, a meu ver, muito conectado com a responsabilidade sócio-corporativa, mas passa a ser também, em muitos cenários, norma. Passa a ser também um comportamento esperado, determinado ao agente econômico, que não mais só se preocupa com lucro, com propriedade, com teor do contrato, com crédito. Esses elementos continuam sendo relevantes, mas também inspirados desde a Constituição de 88 e com um viés de mundo nessa direção, com os direitos dos demais stakeholders, dos demais agentes envolvidos. Perfeito, professor, obrigado. Agora, sobre uma outra perspectiva. Outra contribuição da Constituição Federal tratou sobre a liberdade de iniciativa privada, alçando-a em um direito fundamental. Nesse aspecto, a regulação constitucional sobre as empresas estabeleceu um novo marco para o mercado. Órgãos como a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, e a Bolsa de Valores mudaram diante das novas tecnologias e regulações. Professor, como é possível equilibrar a liberdade de iniciativa privada e a regulação das empresas na busca por uma justiça econômica? Essa pergunta é espetacular, Bernardo, porque ela traz mais um exemplo daquilo que eu vinha comentando antecipadamente. Tratar o aspecto do direito empresarial sob a ótica da função socioeconômica da empresa e sob a ótica da Constituição Federal é revisitar paradigmas relevantes do direito empresarial. A liberdade de contratação, a liberdade livre empresa, o livre empreendedorismo são princípios e são preceitos fundamentais do, eu diria, do direito em forma geral, da ordem econômica e do direito empresarial. Agora, assim como os outros preceitos, os outros direitos que eu comentei na resposta à pergunta anterior, a liberdade de iniciativa, ela também não se confunde com o elemento de ordem absoluta. Ele também se inclina e deve se adaptar aos ditames da função socioeconômica da empresa. Uma empresa que seja capaz de gerar lucro, capaz de contemplar a livre iniciativa, mas que, ao mesmo tempo, destrua o meio ambiente, não recolha tributos, promova aí a sonegação de impostos, promova a concorrência desleal, promova o não respeite o direito dos seus trabalhadores, é uma empresa que não trará aspectos positivos para a coletividade. É uma empresa indesejável num cenário de sociedade, num cenário econômico. Então, a liberdade de iniciativa, continua a ser um elemento fundamental no direito empresarial, ao mesmo tempo em que há a necessidade de que órgãos cada vez mais especializados, avançados, tecnológicos, enxerguem o macro, tragam para dentro do ambiente normativo do direito empresarial justamente esses guidances, essas flexibilizações, essas referências ligadas aos demais stakeholders, ligadas à visão de longo prazo. Então, eu, particularmente, não obstante seja aí um pesquisador na área do direito empresarial, enxergo o viés da regulação como um viés importante. Eu diria até certo ponto como um mal necessário para que o próprio direito empresarial continue a se desenvolver e não deixe de fazer parte da realidade que ele compõe. Quanto melhor equipado for o regulador, mais próximo ao regulado e ao mercado, maior a chance de desenvolvimento no longo prazo do mercado. Substituem-se liberdades provisórias, temporárias, pontuais, por liberdades construídas no longo prazo, dentro de um viés mais amplo, em que a gente busca o lucro, busca a liberdade associativa, busca o cumprimento do contrato, mas fazendo com que essas buscas estejam sempre temperadas pela função socioeconômica da empresa, pelo viés
de que essa entidade deve, no médio e longo prazo, se orientar a produzir, ainda que não produza, pelo menos ter por finalidade produzir externalidades positivas no mercado em que ela se situa. E aí vem toda a revolução desse aparato regulatório. Por exemplo, o atual mandato da CVM executa um trabalho espetacular no sentido de estar próximo ao empresariado, aos investidores, à realidade desses investidores no dia a dia. Naturalmente, colegiados e colegiados, o cenário econômico, macroeconômico em geral, se altera, mas a gente vem enxergando numa crescente, e o exemplo dado pelo atual colegiado é espetacular, sob a liderança do seu presidente, o João Pedro, numa direção extremamente positiva para que o avançar da tecnologia seja utilizado em prol desse duplo viés, desse equilíbrio entre a liberdade de iniciativa e a função socioeconômica da empresa. A liberdade em agir e atuar no mercado, respeitados os direitos dos stakeholders. Exatamente isso, professor. Acredito muito que a função social e os demais princípios basais do direito, não só empresarial, mas o direito em geral, tem que andar de mãos dadas, tem que estar concomitantes. Então, é exatamente isso que você falou, professor. Obrigado. Agora, sobre a terceira pergunta, é notável o crescente interesse em métodos alternativos de resolução de conflitos, como mediação e arbitragem. Atualmente, a arbitragem é possível, inclusive para a resolução de conflitos no setor público. Professor, como você avalia o papel desses mecanismos na promoção de uma justiça mais célere e eficiente no ambiente empresarial? Você acredita que isso gera uma economia ao sistema de justiça? Excelente, ótima pergunta, tá, Bernardo? E até aproveitando o teu guidance anterior, antes de entrar nela, né, a tua referência na pergunta anterior, o seu posicionamento também me traz à baila uma função, um papel, eu diria, institucional dos órgãos reguladores, que o atual presidente da CVM tem encampado com uma eficiência incrível, que é o olhar de proximidade ao mercado, mas, ao mesmo tempo, de qual a melhor palavra aqui para eu utilizar? Talvez de influência, de orientação, de educação de uma forma macro, para que os preceitos e os princípios de longo prazo, como o princípio da função socioeconômica da empresa, possam ser contemplados. Quer dizer, em muitos cenários, o empresariado acaba sendo chamado pela urgência da vida, pela liberdade de iniciativa, pela busca do crédito, pela busca do lucro, a olhar por curto prazo. O regulador, ele tem esse curto prazo em mente, mas pode adotar medidas para contribuir para essa consecução do longo prazo. E aí, deixando o regulador de lado e olhando para os métodos alternativos e disponíveis aí para a busca da justiça, a gente percebe um direcionamento do ordenamento jurídico numa direção semelhante. Uma percepção de que a busca da justiça ela não pode ser e não deve ser uma busca meramente pública. Há a possibilidade também do agente privado organizar e administrar esse acesso à justiça, tal qual estampado na Constituição Federal. A Constituição Federal prevê ali no artigo 5º o acesso à justiça como um direito essencial, absoluto dos cidadãos. Muito se discutiu lá no passado, logo da edição da lei de arbitragem, se a arbitragem seria ou não seria uma violação a esse princípio, e já há bastante tempo se entende na perspectiva negativa e no olhar de que a arbitragem e os métodos alternativos de solução de controvérsia, de forma geral, têm muito a contribuir para esse ambiente. É uma constante acomodação. Você tem elementos extremamente positivos oriundos desses métodos alternativos, uma justiça muito mais especializada, uma justiça que tende a ser mais célere, a possibilidade das partes, de uma maneira mais direta, mediarem ou negociarem saídas para os seus entraves, que remedia, a meu ver, uma dificuldade grande do sistema de justiça, que é trazer a sensação de justiça. É muito comum que, décadas depois do conflito, mesmo a parte vitoriosa não se sinta vitorioso, mesmo a parte derrotada continue derrotada também. Então, os métodos alternativos, à medida em que se encaixam dentro do ordenamento jurídico, tendem a trabalhar com essas dificuldades,
sem substituir, porém complementando essas alternativas. A, a Constituição Federal de 88, a norma constitucional de forma geral, a norma jurídica de forma mais ampla, são organismos vivos. Elas estão ali estampados num texto, tem ali a sua previsão na norma correspondente, no diploma correspondente, mas devem ser adaptados e atualizados à realidade da coletividade, à realidade da sociedade. Uma justiça puramente estatal, que muitas vezes tem os seus méritos também. Por exemplo, a arbitragem costuma ser, e outros meios alternativos de solução de controvérsia, costumam ser, em alguns casos, mais caros do que a justiça estatal. A justiça estatal consegue lidar com uma forma, de uma maneira, eu diria até mais democrática, mais ampla, com acesso à justiça de forma geral, do que a justiça da arbitragem. O que eu estou tentando organizar aqui as ideias para expor é a necessidade de que a gente possa congregar o melhor de cada um desses mundos, ter os métodos alternativos uma maneira de trazer o que seria o ambiente prático, privado, concreto, para dentro do sistema da justiça, para dentro do sistema da solução de controvérsias, seja aplicando decisão, seja mediando, seja negociando soluções eficientes, sem perder de vista a relevância também do poder judiciário e do sistema de justiça tido por mais tradicional. Não há dúvidas de que os métodos alternativos vieram para ficar, contribuem para um sistema mais amplo de justiça. Há controvérsias que nascem nessas contribuições, né? A gente tem o próprio cenário do mercado de capitais e as normas recentes em que o regulador, se adaptando ao novo ambiente em que se situava, passa a disciplinar quais informações têm que ser divulgadas, de que maneira as decisões nesses métodos alternativos podem impactar, por exemplo, na cotação de valores imobiliários em mercado e como deve o mercado reagir a esse contexto, confidencialidade, quais os limites para que ele possa ser aplicado como um princípio dos métodos alternativos de solução de controvérsia, principalmente da arbitragem, mas como algo a ser temperado, flexibilizado na perspectiva do direito empresarial. Quer dizer, surgem novas discussões, novos aprimoramentos, sem perder de vista o fundamento, a base. O sistema de justiça, a meu ver, ele se torna mais eficiente, mais completo, quando a gente agrega os métodos tradicionais com os métodos alternativos. Cada um no seu quadrado, a expectativa é que a gente tenha aí uma potencialidade de soluções, contribuindo, para fazer um gancho para a tua primeira pergunta, para a própria função socioeconômica da empresa. Uma empresa que possa ter um respaldo de segurança jurídica para o exercício das suas atividades. O Brasil é aquele país que, em 5 minutos, tudo muda, em 50 anos, continua tudo igual. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande em conviver com essa instabilidade. Esse sistema de justiça flexível e diverso traz para dentro do jogo a possibilidade de eu contar com segurança jurídica, que é um princípio fundamental, mas também com viés de justiça, de atendimento às normas, de respeito ao status quo, de atendimento aos preceitos fundamentais para que a empresa possa buscar o seu lucro e alcançar, concretizar suas externalidades positivas junto aos seus stakeholders, dando cumprimento à sua função socioeconômica, como estampada na Constituição e como é de essência aí do nosso ordenamento. Exatamente. A minha próxima pergunta ia ser até mais ou menos nesse sentido do que você já falou, que seria basicamente que a regulação dessas empresas também exige uma certa atuação do Estado na resolução, dos seus conflitos entre particulares e tratando do próprio Estado. Como o professor acredita que o sistema judiciário pode atuar para a obtenção de uma justiça econômica? Essa pergunta é uma pergunta espetacular, Bernardo, porque ela traz aqui alguns elementos essenciais e dificuldades, que são dificuldades inerentes ao sistema jurídico brasileiro e internacional, tá? No que me cabe aqui na posição do direito empresarial, não obstante eu não vejo aí uma fórmula de bolo, um caminho fechado para a concretização desses ideais, há algumas ideias sobre elementos que contribuem. Por exemplo, uma justiça mais célere tende muitas vezes a ser um elemento crucial para um bom ambiente de negócios, para a boa concretização da função socioeconômica da empresa. A decisão muitas vezes tão ruim quanto uma decisão injusta,
é uma decisão lenta. A gente frequentemente convive com uma justiça que tarda e falha, ou falha, ou não tarda e falha, ou não falha, mas tarda. Então, conseguir aí que a justiça de fato não tarde e não fale, ou pelo menos que esse não tardar seja algo de uma expectativa comum, mais ampla, é relevante. E essa questão da morosidade, da celeridade da justiça, ela se soma a um viés que eu comentei na resposta anterior, mas que vale a pena aprofundar, que é a perspectiva da segurança jurídica. Muitos dos institutos do direito empresarial são amparados nessa segurança. A gente tem normas do direito recuperacional e falimentar que privilegiam a segurança jurídica, a expectativa do que propriamente um aspecto puro de justiça, como as normas que disciplinam uma Assembleia Geral de Credores, enquanto se discute ainda quem é ou quem não é ou quanto não é o crédito de cada credor envolvido numa RJ, numa recuperação judicial. A gente tem diversas normas interessantes dentro do direito cambiário, que está aí se revolucionando como um direito de captação de recursos, de formalização de investimentos, a traduzir a relevância da segurança jurídica. Quer dizer, tão relevante quanto ter boas regras do jogo, e o nosso sistema jurídico ele é marcado por ter boas regras do jogo, a gente tem um ambiente, como a gente vinha dizendo, regulatório, jurídico, favorável, de primeiro mundo, nosso sistema bancário ele é invejado em diferentes países, o case do Pix é um case indiscutível, nossa regulação do mercado de capitais ela é bem avançada, nossas leis, lei da liberdade econômica veio com um viés extremamente favorável ao desenvolvimento de bons negócios. Tão importante quanto ter boas regras do jogo é ter também um ambiente seguro, estável, previsível de aplicabilidade dessas normas. Então, eu diria, esses dois pontos, há outros também relevantes, mas esses dois pontos, para mim, são fundamentais. Uma justiça célere, que tem aí mecanismos para que a questão possa ser resolvida de forma objetiva, de forma direta, virando a página. Melhor um fim horroroso, muitas vezes, do que um horror sem fim. Acrescida aí, somada a um sistema que preze pela segurança jurídica, pela estabilidade, pela previsibilidade, não deixando de lado o direito material, também deve ser respeitado, mas fazendo com que os agentes, os stakeholders, que são aí os destinatários da função socioeconômica da empresa, saibam mais ou menos o que esperar, como esperar, onde esperar. Esse sistema jurídico ele vem sendo aprimorado, esse sistema de justiça ele vem sendo aprimorado. Muito do que a gente conversou sobre os métodos alternativos de solução de controvérsia vem atender a anseios nessa realidade. Há um caminho ainda a se percorrer, a gente está melhor do que estava, mas ainda vale o contínuo aprimoramento para que a empresa possa continuar sendo esse veículo extraordinário de busca de lucro e de cumprimento da função socioeconômica, como a gente vem ventilando desde a largada, concretizando os preceitos previstos na Constituição de 88. Professor, na busca de uma economia processual, novas tecnologias estão sendo adotadas, mesmo em empresas, para mitigar gastos e aperfeiçoar até mesmo modelos de governança. Como o senhor avalia a atuação das tecnologias nesse contexto de economia processual para as empresas? Bernardo, essa pergunta é uma pergunta extraordinária, porque ela conecta todos esses elementos, eu diria, mais técnicos e tradicionais que eu vinha comentando na pergunta anterior, segurança jurídica, celeridade, com uma ferramenta que a modernidade, né, e o avançar dos tempos nos traz para executar essa tarefa. A gente vislumbra muitas vezes, dentro do ambiente jurídico, de forma mais ampla, que a saída para um sistema jurídico mais rápido, para um sistema jurídico mais justo, para um sistema jurídico mais seguro, ela passa pela adoção de novas tecnologias, de novas metodologias de aplicação das normas. Naturalmente, não quer dizer que a tecnologia deva ser empregada sem limites, sem controles. Já há bons debates envolvendo vieses discriminatórios por certos elementos de inteligência artificial, aspectos aí de AI, mas com o controle, de novo, trazendo o elemento regulatório para dentro, tendo agentes do Estado especializados controlando a sua aplicabilidade, essas novas tecnologias tendem a contribuir para que esse aparato possa ser executado. Seja no ambiente regulatório, novas tecnologias destinadas aí à melhor qualificação dos órgãos regulatórios, a checagem das autoridades das atividades sendo feitas, seja também
sobre o viés da justiça de forma mais ampla. E aqui eu gostaria até de trazer um contraponto, tem conexão com a sua pergunta, mas vai até um pouquinho além, do fato de que essas tecnologias elas podem ser utilizadas tanto para o exercício da atividade empresarial, então a gente tem as novas tecnologias aí como um elemento importante, AI generativo e por aí vai, como elemento relevante de verificação e de, eu diria, revitalização de muitos dos institutos do direito empresarial, como fica o direito autoral diante de um chat GPT, como fica a questão do sistema financeiro diante do uso de criptomoedas, como o blockchain revoluciona o disciplina dos contratos com os smart contracts, quer dizer, há um novo aparato jurídico, o direito se atualiza, mas também usufrui desses elementos, usufrui de técnicas mais modernas de controle, de mecanismos que possam contribuir para que a gente tenha um sistema jurídico e de justiça mais célere, mais estável, mais seguro, mais completo. Professor, ainda sobre esse viés tecnológico, nós vemos como a internet impacta as relações econômicas e empresariais de formas mais diversas e gerais. Nesse aspecto, são recorrentes novas startups ou aplicativos que reorganizam as funções empresariais. Professor, em um contexto de inteligência artificial, como já mencionado, como proteger o direito de acionistas e empresários frente a desafios contemporâneos? Deve ser feita alguma ponderação entre a liberdade de empresa e a função social? Será necessário ainda um novo direito? Excelente pergunta, Bernardo. A gente acaba muitas vezes se deparando com elementos novos, com avançar de elementos antigos, com novas tecnologias, e refletindo sobre a necessidade de criação de um ramo próprio, de uma disciplina específica, de um, entre aspas, novo direito, como você comentou. A meu ver, a resposta dessa pergunta ela está muito atrelada às respostas que a gente apresentou antecipadamente. Quer dizer, o ordenamento jurídico ele é calcado em normas que muitas vezes se apresentam como organismos vivos. Essas normas têm a capacidade de flexibilização, adaptação, atualização aos novos tempos, desde que com uma atividade interpretativa, teleológica devidamente adequada. Então, começando do final, eu não vejo aí a necessidade de um novo direito. O que que eu vejo? A necessidade de um novo olhar sobre os direitos. A necessidade que os agentes envolvidos nessa dinâmica, em que a empresa busca o lucro sem perder de vista as externalidades positivas trazidas aos stakeholders, oriente, esses agentes econômicos possam orientar a concretização das normas, a execução de direitos, o cumprimento das obrigações atinentes a essa realidade, consoante a função socioeconômica da empresa, consoante os princípios constitucionais. Eu comentei no início, mas gostaria até de trazer aqui de novo esse meu olhar sobre o ISD sendo aí uma cláusula, um aspecto presente na realidade econômica mundial já há algumas décadas. Se discute governança desde os escândalos, como o escândalo da Enron e outras companhias americanas ocorridas no final do século XX. Se discutem os impactos ambientais e o papel do capitalismo e das sociedades empresárias no meio ambiente, na manutenção do meio ambiente também há décadas. E se tem aí o aspecto social com uma preocupação constante, sobretudo em loco, pelo papel do empresário, pela colocação da empresa em cada uma dessas atividades. E SD não é um conceito puramente jurídico, pelo contrário. Só que seus reflexos jurídicos são relevantes. Ter o ISD enxergado como um instituto também de natureza jurídica e entender de que maneira suas cláusulas, seus termos, suas condições vão ser espalhados pelos diferentes ramos, pelos diferentes nichos, pelas diferentes áreas do direito empresarial, é um compromisso, é uma missão que a gente tem que aprofundar, que a gente tem que desenvolver. E aí eu volto com a minha perspectiva a respeito dessa temática, um olhar do ISD ancorado em pautas obrigatórias, em condutas omissivas ou comissivas necessariamente adotadas pelo empresário, pelo empreendedor, pelo agente econômico. E aí vem o respeito aos stakeholders, o atendimento às normas
que tutelem direitos dos acionistas minoritários, o exercício do dever fiduciário, a limitação ao conflito de agência com incentivos jurídicos, econômicos, práticos, favoráveis a que o administrador atue em prol do interesse social e não em prol do seu interesse particular. Então, esse olhar da função socioeconômica da empresa como a raiz para a eficiência, para o enforcement jurídico de elementos cruciais para a preservação de direitos dentro do cenário empresarial. Sem perder de vista o extra, tá? Há também condutas incentivadas, estimuladas, desejadas, que não são juridicamente obrigatórias, mas estão conectadas com o ISD. É obrigatório que o empresário constitua uma escola no seu local de atuação, é obrigatório a extremamente favorável movimentação de empreendedores, do mercado de capitais, dos bancos, dos clubes de futebol brasileiros para salvaguardar uma tragédia nacional como está ocorrendo atualmente no Rio Grande do Sul. Essa obrigatoriedade hoje não decorre diretamente do texto da lei, mas é quase que um chamado por parte de empresários, advogados, agentes que atuam diretamente nesse mercado. Então, a gente tem aqui um viés da função socioeconômica da empresa, responsabilidade sociocorporativa e um capitalismo consciente. Consciente de que a busca do lucro isoladamente não é suficiente. Buscar o lucro vai concretizar os ideários mais relevantes quando ele é feito atendendo às demais externalidades. Quando ele é feito observando os direitos de trabalhadores, do fisco, meio ambiente, concorrentes e os direitos dos acionistas minoritários. As regras de jogo são fortes, são sólidas, estão bem colocadas. Os reguladores cada vez mais atinentes e preparados. A Constituição ancorando normas extremamente positivas e comportamentos cada vez mais desejados. É muito mais um papel, a meu ver, de organização, atualização, do que a necessidade de criação de um novo ramo do direito, de um novo direito. É importante não deixar de ser vigilante com relação a essas regras. Há necessidade aí de relativização de preceitos que antes eram considerados absolutos, muitas vezes de um checks and balances, né, controles de pesos e contrapesos, para que esses direitos possam ser preservados em prol de uma finalidade comum. Também não se pode exagerar na direção contrária, busca do lucro ainda é um elemento essencial no direito empresarial, mas isso pode ser feito com as regras que a gente já tem, desde que a gente utilize as novas tecnologias, utilize as novas tecnologias e adapte as reflexões ao ambiente atual com o olhar de futuro. Obrigado, professor. Por último, mas agora não menos importante, em uma análise sobre as criptomoedas. Em um artigo, o professor comentou sobre o vácuo regulatório de criptomoedas. Você ainda indagou, abro aspas, não seria mais prudente organizar e disciplinar antecipadamente de forma ampla o setor, ao invés de esperar que o pior aconteça para punir? Fecho aspas. Em 6 anos, considerando os novos contextos brasileiros, o cenário mudou? Excelente pergunta, Bernardo. Mais ainda, eu te agradeço muito pela oportunidade de atualizar a minha reflexão a respeito desse tema, né? Contextualizando esse posicionamento nesse artigo um pouco mais antigo sobre o assunto, que a gente vislumbra? A gente vislumbra muitas vezes que graves crises elas decorrem de cenários regulatórios lacunosos, cenários regulatórios em que a gente executa a máxima popular de que o que eu não sei. Aquilo que não está regulado, eu não vejo que não está regulado até o momento em que se explodem escândalos, problemas, dores de cabeça oriundos dessa situação. Foi o que aconteceu, por exemplo, na crise dos subprimes norte-americanos. Essa era uma temática que compunha ali o balanço dos bancos, uma temática de investimento. A autoridade de mercado de valores imobiliários americana, a SEC, olhava para isso e dizia: opa, isso aqui é um tema puramente bancário. As autoridades bancárias diziam: opa, isso aqui é um tema de investimento. Estava ali numa zona cinzenta, não foi executada uma regulação adequada, explodiu um problema sistêmico a afetar a economia de todo mundo. Anos atrás era o que muita gente, inclusive eu, pensava que poderia ocorrer com relação aos criptoativos. Havia ali, há 5, 6 anos atrás, a expectativa de que os órgãos reguladores pudessem dialogar no sentido de construção de uma teia
de disciplina para esses ativos. Um crescente número de CPFs vinculados ao criptoativos, então cada vez mais pessoas físicas investindo nessas atividades, com oportunidade de negócio, com modelos de desenvolvimento, mas ao mesmo tempo, quanto a Comissão de Valores Mobiliários disse que e não sendo um valor mobiliário não era tema de sua regulação, o Banco Central dizia que aquele ativo não estava sendo utilizado como moeda, fugindo também da sua regulação. Criava-se assim um ambiente em potencial risco para que isso acontecesse, para que a lacuna, para que o vácuo pudesse se materializar em dores de cabeça, em default, em prejuízo para essas milhares e milhares de pessoas a investir nesse mercado. O que a gente viu de alguns anos para cá foi a mudança desse paradigma. Foi um papel dos órgãos reguladores de dialogar cada vez mais de perto, e aqui novamente eu elogio o atual mandato do atual presidente da Comissão de Valores Imobiliários, de todo o colegiado, de todo o corpo técnico, atuando de maneira concreta e costurando com o Banco Central a disciplina de cada uma dessas atividades. Culmina essa atividade regulatória no parecer de orientação número 40, editado pela CVM em outubro de 2022, um parecer que não só orienta, como expõe conceitos, preceitos, guidances relevantes, preocupado com o presente e com o futuro. Então, hoje eu não enxergo mais a presença desse vácuo por conta, a meu ver, da concretização de justamente a frase que você expôs, Bernardo, justamente esse anseio que parte dos doutrinadores e dos estudiosos em direito empresarial tinha naquela época. Não é hora de se parar e se regular? E vejam que essa atividade conversa muito com aquela função do regulador que eu comentei alguns minutos atrás. Ao regulador compete fiscalizar, sancionar, regular, educar, orientar. A partir do momento que o regulador orienta e educa, ele abre o caminho para que o futuro possa ser um futuro mais promissor, mais adequado à função socioeconômica da empresa, mais adequado à segurança jurídica, mais adequado à previsibilidade que se espera. São centenas de milhares de CPFs que investem em criptomoedas. Um número maior de investidores se você compara com, por exemplo, o mercado de valores imobiliários, mercado de bolsa, melhor dizendo. A partir do momento que o regulador se aproxima daí, tira as qualidades que esse mercado tem, porque nenhum mercado cresce com essa velocidade e esse tamanho sem ter qualidade. Corta na raiz os defeitos, os problemas, orienta a sua construção. A expectativa é que a gente tenha um mercado de valores imobiliários, um mercado de capitais cada vez mais sólido, cada vez mais concreto, cada vez mais completo. A gente está vivenciando hoje um ambiente parecido com esse, um ambiente em que a regulação tem surgido com viés legal, porque faltava lei a disciplinar, mas que haverá necessidade de possuir também um viés regulatório, que é o mercado de apostas, principalmente de apostas esportivas. São centenas de milhares de pessoas ligadas a esse mercado. O número de CPFs ligados a essas apostas online, foram feitas pesquisas recentes, multiplicam em algumas vezes o número de CPFs de investidores em bolsa. Não seria o olhar, não seria agora, recapitulando a mesma reflexão feita no artigo que você bem citou, Bernardo, não seria esse o momento dos órgãos reguladores brasileiros, pós-lei disciplinando a matéria, focarem nessa regulamentação, extraírem daí qualidades que possam permitir com que do mercado de cripto se passe para o mercado de capitais, isso é passado, no mercado de presente, né? Mas no futuro, que o mercado de apostas tombe investidores, tombe participantes do nosso mercado de valores imobiliários, aumentando liquidez, aumentando a participação da população, aumentando a disponibilidade de caixa, tornando mais eficientes os instrumentos para a captação de recursos, financiamento e investimento no mercado de capitais brasileiro. A mesma frase que você bem captou do meu artigo sobre cripto, hoje eu utilizaria num artigo sobre apostas esportivas, sobre as apostas online, a necessidade da gente deixar de combater o novo, e alguns novos têm que ser combatidos, mas nesse caso está vindo aí efetivamente como algo popular, concreto, democrático até certa medida, né? Porque são aplicações realizadas aí em diferentes montantes, em diferentes valores, mas com potencial destrutivo e, por que não, bem direcionado, construtivo, real, a ser explorado, a ser desenvolvido,
a ser regulamentado, não só com olhar de lei, macro, geral, relevante, ancorada na Constituição, mas com olhar empresarial, com olhar da regulação. Professor, muitíssimo obrigado. Que conversa, que debate. Foi realmente uma aula magna. Esse foi o nosso sexto episódio do podcast Constituição em Debate. Não esqueça de nos seguir no Instagram, @Constituição em Debate, e no nosso canal no YouTube, onde a entrevista é, poderá ser vista na íntegra. Professor, você deseja fazer alguma sugestão de leitura, talvez alguma vista a algum manual, artigo, alguma recomendação? Excelente. Primeiro, gostaria de agradecer muito, Bernardo, Matheus, parabenizá-los novamente pela iniciativa. Esses modelos alternativos via internet, via podcast, via vídeo, de debate interdisciplinar de temas do direito empresarial são modelos extremamente louváveis, devem ser incentivados e o formato de vocês é muito interessante. Então, parabéns pela iniciativa. Eu indicaria, assim, uma leitura, na verdade, é um compilado de artigos. Eu sou aficionado por livros, tanto literatura jurídica quanto não jurídica, e no âmbito da literatura jurídica, participei do lançamento de um livro que teve aí também. Eu não participei escrevendo nenhum artigo, mas alguns professores da casa assim o fizeram, da FGV, a professora Ana Weber e outros professores também, chamado ESG, ou ESG, nos mercados financeiro e de capitais, uma coletânea, um livro verde, extremamente interessante, que vai desde a origem do enquadramento jurídico da cláusula ESG, da função socioeconômica da empresa, até, como o próprio nome indica, a sua aplicabilidade nesses diferentes ramos. A ideia ligada a acionistas minoritários e majoritários, a ideia vinculada aí à captação de recursos, processo administrativo perante a CVM, por aí vai. Então, essa é uma leitura interessante para quem deseja se aprofundar nessa interface entre Constituição e direito empresarial, mais especificadamente no tema do momento, já há um tempo, que é a cláusula ISD. É isso. Muito obrigado, professor. Eu sou Bernardo Tofano e fui o mediador deste episódio. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado.